O Sporting venceu o Moreirense por 3-0 e recuperou à condição o segundo lugar do campeonato. A equipa de Rui Borges teve tarefa difícil frente ao Moreirense e só aos 76 minutos conseguiu marcar o primeiro gol do jogo de penalti. Apesar do domínio das várias oportunidades, a equipa de Rui Borges não conseguiu ganhar vantagem até aos últimos 15 minutos. Trincão sofreu 2 penaltis que Luís Soares e Pote converteram em golo. Antes do final, Ioannidis estreou-se a marcar pelo Sporting e fechou o resultado em 3-0. A equipa de Alvalade fica agora à espera do resultado do jogo entre o Benfica e o Rio Ave. Rui Borges assume ter ficado desapontado e também por ter sido mal interpretado por um jornalista. O técnico do Sporting lamentou que um jornalista tivesse revelado que se tinha queixado da frescura física do plantel. Rui Borges garantiu que não foi nada daquilo que expressou e que ficou triste pelas palavras terem sido tiradas do contexto. Disse ainda que já estava habituado, mas que não deixava de ficar desiludido com a atitude. O técnico salientou ainda que respeita todos os jornalistas e que responde com todo o gosto a todas as perguntas de forma honesta e sem frases feitas. Santos Justo viu o jogo do Sporting no camarote do estádio de Alvalade. Tal como já tinha acontecido na última partida, o jogador que foi despromovido à equipa B viu o jogo da equipa principal junto dos jogadores indisponíveis e não convocados. Relembro que Santos Justo não tem lugar no camarote por estar na equipa B e só pode alistar por convite dos jogadores do plantel principal. O Sporting já revelou que não se vai opor à entrada dos jogadores nesta zona do estádio de Alvalade, desde que o mesmo tenha convite necessário para alistar. Os adeptos que invadiram a Academia de Alcochete já voltaram ao Alvalade e fizeram questão de assinalar o momento. Foi já na segunda parte do jogo entre o Sporting e o Moreirense, depois do golo de Luís Soares, que surgiu na zona da claque Juveléu uma tarja com a frase "We are back", ou seja, traduzido para português, estamos de volta. Os ultras que invadiram a Academia em 2018 estavam impedidos de entrar em recintos desportivos, mas o castigo já terminou, pelo que já puderam assistir ao jogo do Sporting. Recordo que dos 44 arguidos, entre os quais Bruno de Carvalho, 41 foram condenados, sendo que 9 foram mesmo condenados a penas de prisão efetiva. Afinal, Bruno Lage acabou por rescindir já o contrato com o Benfica. As partes chegaram a acordo esta segunda-feira, depois de nos últimos dias terem surgido várias informações de que o treinador despedido após a derrota com o Karabag estaria com a intenção de pedir condições diferentes das que tinha anunciado quando foi comunicada a sua saída do comando técnico da equipa. Com este acordo, Bruno Lage recebe todos os honorários até ao final deste mês de setembro, bem como os prémios referentes à conquista da Supertaça e da qualificação para a fase da Liga dos Campeões. Todos os elementos que integravam a equipa técnica de Lage rescindiram igualmente os respectivos contratos. Recebem até ao final da época, de acordo com está também incluída uma cláusula de confidencialidade, mas que, de acordo com uma fonte oficial do Benfica, só limita Bruno Lage se colocar em causa a honra ou o bom nome do Benfica com eventuais declarações. Qualquer outra limitação seria, até segundo a mesma fonte, inconstitucional. Bruno Lage já confirmou que chegou a acordo para a rescisão do contrato com o Benfica. São declarações exclusivas durante o programa Record na Hora aqui no Now. O agora ex-treinador do Benfica revelou, e passo a citar,
De que falei com o presidente, está tudo certo. Foi assim que Lage respondeu quando foi questionado sobre o entendimento que foi alcançado ontem relativamente à rescisão. O técnico disse que está muito agradecido ao clube. Foram estas as palavras de Lage ao final de tarde desta segunda-feira, imediatamente depois de se ter despedido do Estádio da Luz. Aliás, o treinador referiu-se mesmo ao Estádio do Benfica. A frase completa foi: "Atrás de mim está o estádio de um grande clube e tenho a dizer obrigado por tudo." José Mourinho diz que recebia mais dinheiro em casa do que a treinar o Benfica. O técnico explica que, falando de forma crua, ganhava mais a passear com a família até ao final da época do que a trabalhar no Clube da Luz e que por isso está a ter prejuízo. Mourinho diz que também voltou ao Clube das Águias por saudades, pelo desafio de treinar o Benfica e porque gosta de trabalhar. O técnico revela ainda que a conversa com os presidentes dos rivais foi muito simples e que não aceitaria trabalhar no Sporting e no Futebol Clube do Porto com a velocidade e com as condições com que disse sim ao Benfica. Garante também que está isolado do contexto das eleições no clube e que não falou com nenhum dos candidatos. Declarações feitas na antevisão do jogo de hoje frente ao Rio Ave. José Mourinho perdeu 2 milhões de euros por ter assinado pelo Benfica. A informação foi avançada por Pedro Sousa aqui no Now. Até à altura em que assinou pelo Clube das Águias, o Fenerbahçe já tinha pago o valor ao treinador português. Pagou o correspondente a 3 meses do salário depois da rescisão do contrato. José Mourinho disse na antevisão do jogo com o Rio Ave que teve de baixar o salário para assinar pelo Clube da Luz. O treinador referiu mesmo que em casa ganhava mais do que a treinar o Benfica. Mourinho destacou ainda que assinou pelo Clube da Luz porque gosta muito de trabalhar e disse ainda ter saudades de lutar por um título, algo que não aconteceu no Roma e também no Fenerbahçe. José Mourinho esteve em grande destaque no treino de ontem no Seixal. A sessão foi aberta à comunicação social, algo que é muito comum antes de um jogo para o campeonato. O Benfica, recordo, vai jogar hoje um encontro que tem em atraso com o Rio Ave. José Mourinho teve uma primeira interação com os jornalistas. O treinador do Benfica dirigiu-se à zona onde estava a comunicação social para dizer aos jornalistas que podiam ficar durante os primeiros 25 minutos do treino. Normalmente são apenas 15. Em tom de brincadeira, disse, e passo a citar: se portarem bem, podem voltar. Num momento posterior, Mourinho foi dar ainda um abraço ao presidente do Benfica, Rui Costa, que também assistiu ao treino. Estava ainda acompanhado por Mário Branco, o diretor-geral para o futebol, e Simão Sabrosa, diretor técnico. José Mourinho esteve sempre muito interventivo durante os 25 minutos do treino aberto à comunicação social. Houve até momentos de alguma descontração e brincadeira entre o novo treinador do Benfica e os jogadores. O jornal Record revela 5 pontos essenciais já definidos por José Mourinho no Benfica. O treinador vai manter a dupla Ivanovic-Pavlidis, porque gosta muito das características do avançado croata. Outra decisão já tomada por Mourinho é de dar protagonismo a Sudakov, depois do ucraniano ter sido decisivo no último jogo ao marcar um golo e fazer uma assistência frente ao AVS. José Mourinho gostou da atitude da equipa, sobretudo na segunda parte, e já fez saber aos jogadores que esta é a postura que vai pedir em todos os jogos. O novo treinador do Benfica quer também mudar a relação com os meios de comunicação social. Sinal disso mesmo foi o treino de ontem ter sido aberto aos jornalistas nos primeiros 25 minutos. Por fim,
José Mourinho vai permitir aos jogadores que fiquem em casa na véspera dos jogos, tal como já acontecia com Bruno Lage. Luque Bacchio já treina integrado com o restante plantel do Benfica. O extremo belga está convocado por José Mourinho para o jogo de hoje frente ao Rio Ave. Luque Bacchio pode assim estrear-se pelo Benfica diante dos vilacondenses. O extremo belga, de 27 anos, foi contratado no final do fecho do mercado de transferências ao Sevilha. Chegou também ao Benfica com uma lesão na perna direita e por isso falhou os últimos jogos. Agora, caso José Mourinho entenda, Luque Bacchio pode somar os primeiros minutos com a camisola do Benfica. O Futebol Clube do Porto de Farioli tem mostrado uma consistência defensiva bastante superior à da época passada. Sofreu apenas um golo e só permitiu 10 remates enquadrados aos adversários em 6 jornadas. Apesar das muitas mexidas e de várias baixas por lesões, o setor defensivo do Porto tem resistido com estabilidade. De acordo com as estatísticas, o Porto permitiu 64 remates aos 6 adversários que defrontaram, mas apenas 10 foram à baliza de Diogo Costa. O jogo com o Sporting em Alvalade foi aquele em que o adversário rematou mais vezes, mas a maioria dos remates foi interceptado. Já frente ao Casa Pia, na sexta-feira, o Futebol Clube do Porto permitiu apenas 2 remates que Diogo Costa resolveu sem dificuldades. O Futebol Clube do Porto está a ponderar avançar com uma providência cautelar contra a decisão da Liga em adiar o jogo com o Arouca. Segundo o jornal Record, a SAD, liderada por André Vilas-Boas, está a equacionar se vai ou não apresentar um recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto e, conforme explica o advogado José Miguel Sampaio e Nora, o Futebol Clube do Porto tem 10 dias desde a notificação da decisão da Liga, sendo que o recurso apresentado deverá ser feito o quanto antes para que possa ter efeitos o mais rápido possível. Recorde que em causa está o adiamento do Arouca-Porto do dia 28 para o dia 29 de setembro, uma vez que o município de Arouca não permitiu a realização do jogo da data inicialmente agendada devido à Feira das Colheitas. Vitinha ficou em terceiro lugar na corrida pela Bola de Ouro. O médio português do PSG ficou logo atrás de Dembélé, igualmente do PSG, que foi o grande vencedor. Já Lamine Yamal acabou na segunda posição. Este é, assim, o melhor resultado de um português desde que Cristiano Ronaldo ergueu o troféu pela última vez em 2017. O médio tem sido um dos grandes destaques na equipa francesa, que conquistou a Liga dos Campeões, a Liga Francesa, a Liga de França e a Supertaça de França, além de ter vencido a Liga das Nações com a seleção portuguesa. Destaque ainda para Nuno Mendes, que ficou no 10º lugar, e para João Neves, que ficou no 19º lugar. Gyökeres agradeceu ao Sporting pela conquista do troféu de melhor marcador da época passada. O avançado sueco, agora jogador do Arsenal, recebeu na gala da Bola de Ouro o prémio por ter sido o melhor marcador da temporada de 2024-2025. Na altura de agradecer, Gyökeres não esqueceu o Sporting e agradeceu ao clube pela temporada fantástica que viveu. O avançado sueco reconheceu também que foi o clube de Alvalade que lhe permitiu receber o prémio e recordou as conquistas do campeonato e da Taça de Portugal da época passada. Victor Gyökeres diz que passou por momentos difíceis na carreira e que receber este prémio é um grande sentimento. Partimos agora para a análise com a ajuda do Gonçalo Monteiro. Muito bom dia, Gonçalo. Este resultado do Sporting mostra as dificuldades que o Sporting teve contra o Moreirense?
Bom dia, Anabel. Bom dia também aos nossos telespectadores. Sim, foram 75 minutos em que o Sporting foi dominador, mas não conseguiu ser consequente nas suas ações. Mas a verdade é que tem, e nós já falámos e discutimos muito isso aqui, apesar de coletivamente aqui e ali as coisas não correrem bem, tem jogadores fantásticos, fora de série, como o Trincão, acima de todos os outros nesta temporada. O Pote. Essencialmente estes dois têm sido um quebra-cabeças para os adversários, e a realidade é que contra o Trincão acabou por, fruto do seu talento, invadir o espaço dentro da grande área, e a partir daí, sem espinhas, acabou por ganhar penalti. Mas porque a coisa estava difícil. Uma equipa muito bem organizada do Moreirense, mas a realidade é que a partir do momento em que, como o Ronaldo dizia, é como o ketchup, a partir do momento em que entrou o primeiro golo, a partir daí as coisas tornaram-se mais fáceis, e foi um desmoronar de uma equipa do Moreirense que, por norma, até faz uma pressão um bocadinho mais alta. Ontem, bem, a meu ver, de um ponto de vista estratégico, baixou as suas linhas para controlar melhor sem bola ao jogo, mas acabou por adiar até aos 75 minutos. Os últimos 15 já a coisa acabou por não acontecer. Tu podes fazer tudo bem, tudo perfeito durante 75 minutos, mas a verdade é que tu tens que fazer tudo perfeito durante 90 minutos, porque com jogadores como Trincão, o perigo anda sempre à solta. E da tua análise, como é que vês este Sporting em comparação com o Porto e com o Benfica neste arranque de temporada? O Sporting, para olharmos um bocadinho para aquilo que é o percurso de Sporting e de Rui Borges, o Sporting foi campeão na época passada e, portanto, tem aqui uma estabilidade no grupo, com a saída apenas de Gyökeres, mas com a saída de um jogador titular, acabou por ter aqui uma estabilidade que lhe permitiu entrar nesta temporada em velocidade de cruzeiro. Portanto, vejo com naturalidade que o Sporting consiga, mesmo com a alteração do sistema tático, da sua estrutura, consiga ter aqui um padrão de conhecimento profundo destes jogadores, o tal chamado de olhos fechados. Faz de facto aqui toda a diferença. Faz toda a diferença, sim, em momento ofensivo. Mas, para todos os efeitos, já mostrou momentos de brilhantismo e de jogar muito bem, mas também já mostrou momentos de intranquilidade em que as coisas teimavam em não aparecer. E, portanto, há aqui alguma irregularidade naquela que é a qualidade apresentada por parte do Sporting. Os adeptos parece que também não estão assim tão apaziguados com as decisões que Rui Borges tem tido. Eu acho que aqui ou ali tem sido algo injustiçado também o Rui Borges. Consideras que são injustas essas críticas? Eu tenho uma leitura muito simples e fazemos aqui constantemente leituras de qual é a qualidade do jogo apresentado por o treinador A, B ou C. Eu tenho uma interpretação, os meus colegas têm outra. Tu, inclusive, podes ter uma, olhas para o jogo, cada um de nós olha para o jogo de uma forma diferente. A forma que nós temos de enquadrar isto numa análise mais justa é uma análise quantitativa. Ora, na análise quantitativa, Rui Borges chegou e foi campeão. E, portanto, não há outra forma de olhar para isto. Portanto, tem aqui alguma margem. Mas a realidade é que nesta temporada, e tu perguntavas e muito bem, há um Futebol Clube do Porto que passou da noite para o dia e está, a meu ver, em termos qualitativos, a manifestar-se enquanto a melhor equipa nesta temporada, em termos exibicionais. Tens um Benfica que é fruto daquilo que foi o investimento e, portanto, tem muitos jogadores de qualidade também. Tal como eu dizia há pouco, um Trincão, um Pote, resolvem muitas vezes um jogo em termos individuais. O Benfica foi buscar alguns desses jogadores individualmente para resolver mais ainda o jogo. Com a chegada do novo treinador, é normal que as coisas comecem também a evoluir. O Sporting vai ter que atalhar caminho e descobrir aqui uma outra forma mais regular, mas volto a dizer, acho que há, de certa forma, injusta a forma como se olha para o Rui Borges nesta fase, mas se as coisas tenderem a começar a tropeçar,
já se percebeu que nem todos os adeptos morrem de amores por Rui Borges. Já vamos voltar a falar do Sporting, mas entretanto ouvimos Bruno Lage que quebrou o silêncio sobre a saída da Luz. O antigo técnico do Benfica garante que está tudo resolvido com Rui Costa. Para trás, atrás de mim está o estádio do grande clube e aquilo que tenho para dizer é obrigado por tudo, está bem? Sentiu que Rui Costa foi desleal consigo? Obrigado por tudo. Vai receber até ao fim do contrato. Você já está no meio da rotunda. Rui Costa foi desleal consigo? Combinámos, daquilo que falei com o Presidente, está tudo certo. Obrigado por tudo. Gonçalo, pegando aqui nestas curtas palavras de Bruno Lage, como é que fica a relação entre o antigo técnico do Benfica e com o Rui Costa? Haverá alguma mágoa por parte de Lage? Olha, primeiro, confirma-se, ontem em primeira mão e em exclusivo aqui no NAU, no programa das 3:15, avancei que duas coisas. Uma, que Bruno Lage ia chegar a acordo com o Benfica, portanto, mesmo que de um ponto de vista legal tivesse a vantagem de, se quisesse pedir tudo aquilo que tinha direito, podia fazê-lo, mas que não o iria fazer. Ia chegar a acordo e que esse acordo estava iminente. Portanto, confirmou-se, passado umas horas do programa das 3:15, confirmou-se aquilo que eu tinha avançado aqui. Portanto, para mim não é surpresa, porque o Bruno Lage, no fundo, aquilo que procurou fazer foi proteger a família, no fundo, quis atalhar rápido a conclusão deste processo e os adjuntos também, para que não fossem prejudicados com esta sua decisão. Portanto, acho que seria necessário por parte do Benfica resolver rapidamente o problema, seja com o posicionamento de um Bruno Lage em que quisesse receber tudo e com justiça, tinha direito, seja de uma forma em que o Bruno Lage quis resolver, que foi, independentemente disso, não quer receber tudo a que tenho direito, quer é resolver o problema rapidamente. Portanto, vejo isto com alguma naturalidade para um virar de página, tanto para esta equipa técnica, como também para o Benfica, naturalmente. Gonçalo, e já sobre a cláusula de confidencialidade, acreditas que de facto faz diferença? Mas, ao que parece, daquilo que fui lendo aqui ou ali, não será uma cláusula de confidencialidade como à partida poderia parecer, que era não pode o treinador falar sobre o Benfica. Não parece que seja isso e, portanto, parece-me que é daquelas cláusulas de confidencialidade que são mais ou menos normais nas empresas, no fundo, as questões estratégicas da empresa em si, mas que não impede que o Bruno Lage fale do seu percurso no Benfica, a não ser que seja para prejudicar, de certa forma, a imagem do Benfica, algo que eu, obviamente, não acredito que iria acontecer. Aliás, ouvimos aqui as palavras do Bruno Lage, e como tu recordavas há pouco e bem, que dizia, bom, aqui está atrás de mim um estádio de um grande clube que fez parte do meu percurso. Portanto, acho que foi um encerrar de página. Está tudo sanado. Acreditas? Acho que sim. Acho que as coisas foram decididas da forma como Bruno Lage quis decidir e, portanto, é um virar de página para o próprio. Muito bem. E vamos de imediato já também ouvir José Mourinho, que garante que ninguém do Benfica o contactou durante o verão. Esta foi a resposta do técnico às acusações de Luís Miguel Henrique, que revelou que o clube encarnado preparou a contratação de José Mourinho, ainda com Bruno Lage no comando técnico. A resposta é fácil, mas é uma resposta quase com um apelo, digamos assim. Se quiserem acreditar em mim, ótimo. Se não quiserem acreditar em mim, eu não posso fazer nada para que acreditem em mim. Eu digo-vos a verdade, que vocês podem dizer, essa é a sua verdade. Depois há a verdade de outras pessoas que se calhar ou foram intoxicadas com mentira, ou acreditam mais noutras pessoas do que acreditam no Benfica, do que acreditam naquilo que eu mais ou menos já vos disse, mas que vou, obviamente, repetir para que não fiquem qualquer tipo de dúvidas. No verão, eu não tive contacto absolutamente nenhum
com o Benfica, com o presidente, com absolutamente ninguém, com nenhum agente mandatado ou não mandatado. E como sabe, nessa altura o diretor Mário Branco não estava sequer ainda no Benfica. Eu tinha contrato com o Fenerbahçe e queria cumprir o meu contrato, obviamente, até ao final. E na minha cabeça estava longíssimo de pensar que podia voltar a Portugal como treinador de clube. Sempre pensei que mais cedo ou mais tarde a seleção iria acontecer. Podia acontecer o Roberto ser campeão do mundo e querer sair em grande e eu poder entrar, mas sem ter nenhum contacto com a Federação também. A minha carreira estava aí um bocadinho nessa direção. Eu pensava que ia regressar a Portugal para a seleção. Tive zero contactos com o Benfica. É verdade que há anos, e eu nem sequer consigo enquadrar no tempo, não posso dizer que se foi há 4 anos, ou há 5, ou há 6, não sou preciso, mas aí sim tive contactos com o Benfica, mas eu estava a trabalhar, também tinha clube e as coisas não se proporcionaram nesse momento. Depois da entrada do diretor-geral e esse tipo de conexão que tentam fazer, eu, para me tornar grande amigo de uma pessoa que eu conheço no futebol e só no futebol, é difícil. Se em pouco tempo, se num ano construímos alguma coisa de importante entre nós, é porque do outro lado estava uma pessoa séria, estava um profissional sério, estava um profissional que depois, quando veio para o Benfica e houve 25% de possibilidades de o Benfica jogar contra o Fenerbahçe, o nosso contacto acabou. Não há mais. E não houve mais enquanto o Fenerbahçe Feyenoord, Benfica Nice, Fenerbahçe Benfica, Benfica Fenerbahçe, houve zero contacto. Quando o Benfica é eliminado não, perdeu 3 pontos com o Karabakh, eu estava em Barcelona com a minha mulher e no dia seguinte, nem sequer foi o diretor-geral que me ligou, foi o presidente que me ligou a perguntar: Mister, vale a pena conversarmos? A decisão está tomada. Eu nem sequer sabia que a decisão estava tomada, não tinha acompanhado no dia anterior. Eu gostava que fosse o Mister a poder vir treinar para o Benfica. Podemos conversar? Eu disse: claro que podemos conversar. Quando é que vem para Portugal? Eu vou para Portugal hoje, ao final do dia, e vamos conversar. E acabou a história. Se quiserem acreditar em mim, ótimo, agradeço. Se quiserem acreditar em fantasia, se quiserem acreditar noutras coisas, se quiserem alimentar uma história que não tem história, não posso fazer nada. Declarações de José Mourinho, que já vamos analisar, mas a seguir a um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso. Gonçalo, há instantes ouvimos aqui José Mourinho dizer que não foi contactado durante o verão pelo Benfica. Com estas declarações ficam efetivamente esclarecidas as dúvidas de uma possível traição entre o Benfica e Bruno Lage? Eu tento sempre a acreditar nas pessoas e, portanto, acredito na palavra de José Mourinho. Primeiro, não acredito que tenha existido aqui um comportamento pouco ético por parte de Mourinho para forçar a barra para empurrar Bruno Lage para ele entrar. Segundo, não acredito que tenha existido uma conversa formal de algum dos quadros do Benfica para com José Mourinho. Também acredito nisso. E, portanto, sim, acaba por ilibar um comportamento pouco ético de José Mourinho, mas também não sou ingênuo. Portanto, acredito que em bastidores
alguém poderá já ter falado com Mourinho. Acredito eu que Mário Branco, por exemplo, tendo em conta que Bruno Lage acabava o contrato com o Benfica em 2026, portanto, no final desta temporada, projetasse José Mourinho como o próximo treinador e a maior solução de todas. Isto é a normalidade dos clubes. Não há um clube que, no dia em que despede o treinador, é que vai começar a pensar em alternativas. Isto não existe, não acontece. E, portanto, é normal que essa sucessão seja pensada a longo prazo e não apenas num nome. Porque se tu estás muito focado em querer aquele nome é só aquele nome, e é só aquele nome, é só aquele nome. Chega ao dia e, de repente, há 2 dias ele está empregado e ficas na mão. Não, tu tens que ter 2, 3, 4 nomes em cima da mesa. E, portanto, vejo com muita normalidade que um desses nomes fosse o nome de José Mourinho e que as coisas, sendo precipitadas à saída do Bruno Lage, José Mourinho aparecesse ali como um homem a ser contactado. Portanto, não vejo nada aqui de um comportamento incorreto. Nem acho que nunca existiu nenhum tipo de contacto informal e que só a partir daquele dia é que de repente foi novidade. Isso eu não acredito. Mas também não vejo que algum comportamento de José Mourinho, se fosse um contacto formal, isso era outra coisa. Se tivesse sido Mourinho a querer empurrar Bruno Lage, isso também é outra coisa ainda mais grave. Como eu não acredito que isso tenha acontecido e que Mourinho era um dos nomes que estaria em cima da mesa como possível resolução de um problema face à saída do treinador, vejo isto com alguma naturalidade. Se existiu comportamentos pouco éticos ou não de terceiros, isso já não sei, não faço a mínima ideia. Talvez um dia Bruno Lage queira falar sobre isso, mas no caso concreto de Mourinho não vejo um comportamento pouco ético. Gonçalo, vamos também já ouvir mais palavras de Mourinho, que teve de baixar o salário para vir para o Benfica. O treinador revela que mesmo em casa ganhava mais do que a treinar as Águias. Vou responder duro e cru e mais uma vez ou acreditam em mim ou não acreditam em mim. Eu, se ficasse em casa até ao final da época, ganhava mais do a trabalhar no Benfica. É simplesmente assim. Eu, se ficasse em casa até ao final da época, a usufruir da família, a visitar a família, a estar em Londres com a família, a trazer a família para Portugal, a ir para o Algarve, a dar umas voltas por aí, eu ganhava mais do que no Benfica. Ou seja, nem sequer se pode dizer que eu estou cá grátis. Eu estou cá negativo. Negativo. E você diz porquê? Porque gosto muito de trabalhar, porque tinha saudades de jogar para aquilo que o Benfica joga. Tinha saudades de jogar para o título, não pude jogar para o título na Roma, não pude jogar para o título no Fenerbahçe, tinha saudades de... É uma oportunidade ótima para mim enquanto treinador, para mim enquanto pessoa. Estar em casa não é para mim, e pôr-me à prova e correr riscos e estar sujeito a ganhar, a perder, estar sujeito a um dia ser muito bom e no outro dia ser péssimo, são tudo coisas que me alimentam, que me tiram da zona de conforto. Eu bem sei que uma mentira repetida, as pessoas pensam a determinado momento que é verdade. Neste caso a verdade é só uma. Se eu ficasse em casa até julho, eu ganhava mais do que a trabalhar no Benfica. Esta é a verdade pura. José Mourinho perdeu 2 milhões de euros por ter assinado pelo Benfica. A informação foi avançada por Pedro Sousa aqui no Now. Até à altura em que assinou pelo Clube da Luz, o Fenerbahçe já tinha pago ao treinador português o valor correspondente a 3 meses do salário depois da rescisão do contrato.
José Mourinho revelou ainda na antevisão do jogo com o Rio Ave que teve de baixar o salário para assinar pelo Clube da Luz. O treinador referiu ainda que mesmo em casa ganhava mais do que a treinar o Benfica. Mourinho realçou que assinou pelo Clube das Águias porque gosta muito de trabalhar. Revelou ainda ter saudades de lutar por um título, algo que não aconteceu na Roma e no Fenerbahçe. Gonçalo, ouvimos aqui estas palavras de José Mourinho a dizer que de facto não veio para o Benfica pelo dinheiro, mas sim para ganhar e também para conquistar títulos. Vemos também aqui algum amor ao Benfica. Essa é a mensagem que quis passar claramente e José Mourinho tem comunicado muito para fora também, em fase daquilo que também nós sabemos, em que existe alguma divisão nos adeptos em função das eleições para a presidência que estão ao virar da esquina. É normal que José Mourinho tente passar muitas vezes a mensagem para fora de que vejam bem que eu até venho para o Benfica a perder dinheiro. Segundo o que eu percebi, não tenho a certeza, mas isso é verdade para este ano, mas não para o próximo. Mas não é propriamente verdade se olharmos para o contrato dos 2 anos, não é? Estabelecido, porque é progressivo o valor que vai receber e, portanto, o valor do próximo ano vai ser significativamente acima. E eu creio que provavelmente irá compensar esses tais 2 milhões que acaba por perder por assinar contrato com o Benfica. Mas sem segurança a dizer isto, até porque os valores normalmente contratuais passam um bocadinho ao lado. Mas olhar para a mensagem de Mourinho é olhar para, naturalmente, quando diz que vem para perder dinheiro e vem até a nível negativo, vejam bem, adeptos do Benfica, sócios do Benfica, que eu tenho tanta vontade de aqui estar que até acabo por perder dinheiro nesta fase. Volto a dizer que neste intervalo em que iria receber até ao final do contrato, estando desempregado por parte do Fenerbahçe, mas a partir do momento em que quer trabalhar, assume claramente que já não irá receber o remanescente do contrato com o Fenerbahçe. Portanto, é mais uma vez uma mensagem para fora. Acho que colhe bem junto dos adeptos. E pode ser também, de facto, uma mensagem aos adeptos, como dizias, e que podem também entusiasmar os benfiquistas por este amor ao clube, o amor à camisola e por também querer ganhar títulos pelo Benfica. Ele está a fazer isso, nomeadamente quando diz, por exemplo, que provavelmente aceitaria o Porto e o Benfica, mas não com a rapidez com que aceitei o Benfica. É normal que assim seja, nós já discutimos isso aqui. É muito difícil uma equipa portuguesa não querer José Mourinho. José Mourinho tem uma experiência brutal. Também já fizemos o exercício, que é verdade que não vinha na melhor fase da carreira. Aliás, o próprio acaba por admitir quando diz que nos 2 últimos projetos não tinha equipas para lutar pelo título. Portanto, o próprio assume que, aqueles 2 projetos tive que aceitá-los, mas não tinha equipa para lutar pelo título. O facto de chegar a Portugal, fosse para o Sporting, para o Porto ou para o Benfica, garante de que vai lutar pelo título. Isso não há a mínima dúvida. Acho que aqui a desvantagem para José Mourinho, ainda que eu acho que a equipa vai evoluir muito, estamos a falar de um treinador mais do que experimentado, a meu ver o melhor treinador de sempre português. Portanto, acho que essa marca dificilmente alguém lhe vai retirar, pelo menos no nosso tempo de vida, acho eu, mas felizmente temos muitos e bons treinadores portugueses e, portanto, deixo aqui alguma margem para que possa acontecer, mas a realidade é que é confrontado nesta temporada com um super Futebol Clube do Porto e com um bom Sporting, mas que vem na continuidade do bicampeonato e, portanto, o Sporting, em termos teóricos, parte sempre como o favorito porque vem na tal velocidade de cruzeiro que há pouco falávamos. Acho que vai ter aqui uma época difícil de confronto entre os 3 grandes. Para nós é maravilhoso. Para nós estamos de fora, vai ser, parece-me a mim, um campeonato até à última, muito bem disputado até à última.
Vamos também ouvir, de resto, mais declarações de José Mourinho, que diz que trabalha para os milhões de benfiquistas. O técnico português garante que ainda não falou com nenhum dos candidatos às eleições do Benfica. Não conversei, nem acho que o deva fazer. Treinador do Benfica, focos no Benfica, focos na minha missão. Eu acho que os presidentes, que as direções, de um modo muito pragmático, são os representantes dos milhões de adeptos dos clubes, e é para esses milhões de adeptos que um treinador deve trabalhar. Se você me perguntar se eu fiquei agradado, se recebi com simpatia, até com algum orgulho, o facto de candidatos terem proferido algumas palavras de respeito relativamente à minha pessoa enquanto treinador, sim, devo dizer que sim, mas completamente isolado desse contexto, dar o máximo cada dia, e neste caso, neste momento, é o Presidente Rui Costa que aqui está cada dia. Foi ele que deu o grande passo para me, não digo convencer, mas foi ele que deu o grande passo de me convidar a trabalhar no Benfica, e vai ser assim. E honestamente eu não sou importante. Eu bem sei que agora ao início é normal toda esta coisa, eu voltei depois de uma série de anos, é o Benfica, é o Mourinho e tal, mas acho que é uma coisa que com o passar dos dias se deve, eu nem diria atenuar, diria mesmo apagar, e o foco é do Benfica. O Benfica é que interessa. José Mourinho revela que não teria dito sim ao Sporting e ao Porto com a mesma velocidade que disse ao Benfica. O treinador revelou ainda pormenores das conversas que teve com Frederico Varandas e com André Vilas-Boas. A pequena conversa que eu tive com o presidente Vilas-Boas e com o presidente Varandas foi muito simples. Foi no sentido de eles, obviamente, até com um sorriso ou com um emoji sorridente, muita sorte, mas que acabes em segundo. É o normal. Se me faz a pergunta se tivesse sido convidado ou pelo Sporting ou pelo Porto, se teria aceito, honestamente não sei, mas com a velocidade e com as condições com que eu disse sim ao Benfica, não. Gonçalo, é normal Mourinho revelar com quem fala, com quem não falou? É pura estratégia ou é Mourinho a ser Mourinho? Mourinho a ser Mourinho, mas por estratégia também, que é revelador de que Mourinho disse que não vem para Portugal para fazer guerras. Ter estado no Dragão há algumas semanas, inclusive esteve também com Rui Faria, numa relação que se tornou menos positiva em algum momento da carreira entre Vilas-Boas e Mourinho. Parece que as coisas estão apaziguadas. Eles trabalharam juntos durante vários anos e as coisas parece que se tornaram novamente mais normalizadas. A relação com Frederico Varandas desconhecia que existia essa ligação, mas volto a dizer, eu vejo Mourinho como uma figura muito importante enquanto imagem daquilo que é o futebol português, daquilo que de melhor se faz em Portugal, seja em jogadores, no caso em treinadores, e portanto é normal que exista algum respeito
por parte, para não dizer muito respeito, por parte dos rivais. E, portanto, já se assim foi, e se ambos disseram mais ou menos o mesmo, boa sorte. Sim, não se alongaram muito. Espero que sejas feliz, mas que fiques em segundo. Vejo isto com a maior normalidade possível. E, portanto, acho até que estas relações, e eu acho que foi isso que José Mourinho quis tentar passar também, ou conseguiu passar, é que Mourinho está um bocadinho acima de todas essas rivalidades. Mourinho poderia claramente ter sido escolhido para o Sporting, poderia ter sido escolhido para o Porto, e como foi escolhido para o Benfica. Portanto, é um nome que, de certa forma, seria consensual. Qual é o clube português que poderia dizer não a Mourinho em face de uma necessidade? Seria difícil. Se nós aqui há tanto tempo andamos a falar de José Mourinho para a Seleção Nacional, portanto, o treinador de todos os portugueses, é normal que exista um bocadinho esta quase unanimidade do nome Mourinho em função dos grandes em Portugal. Ele foi, e quando diz da questão, e aqui foi factual, quando diz que os candidatos à presidência são os representantes dos sócios e, portanto, que está, no fundo, lisonjeado, não sei se foram exatamente estas as palavras, pela forma como se posicionaram em função do nome Mourinho, mas que, e não deixou de dizer, foi Rui Costa que me trouxe para cá, foi ele que tornou real a possibilidade de eu estar hoje como treinador do Benfica. Portanto, ele aqui normalizou um bocadinho aquela que é uma eleição, que vai ser naturalmente, por aquilo que já fomos percebendo, Não quis bastante politizar. Sim, não quis politizar, politizando, que é, sinto-me lisonjeado, que eu seja um nome unânime, porém foi Rui Costa que me trouxe para cá, porque a realidade é esta, e já falei disto também aqui algumas vezes. Obviamente que, e volto a dizer, acredito nas pessoas, e portanto Rui Costa estava legitimado, e está legitimado enquanto presidente. Se me diz que não era o meu intuito de trazer Mourinho como um ato de candidatura, enquanto candidato, como um ato quase para ganhar votos ou conquistar votos, quando diz que não, estou absolutamente focado, mas é em ganhar jogos, eu compro a ideia, está tudo certo. Mas há uma consequência da entrada de Mourinho. E obviamente que isto lhe dá um elan diferente para as eleições. É uma consequência normal. É exatamente a mesma coisa que com um treinador qualquer, não se chama Mourinho, estar a ganhar, se chega às eleições com um elan diferente. Se estiver a perder, chega às eleições com um elan diferente. Neste caso, muito mais negativo. Portanto, acho que isto vem trazer um boost interessante ou importante para Rui Costa nas eleições, mas é importante também que o José Mourinho vá conquistando as competições onde está nas competições onde está inserido. Aliás, esse é de facto o segredo, tem de vencer. É isso, não vale de nada estes primeiros jogos se não der consequência às vitórias, e vêm jogos difíceis. Vês que o grupo, de resto, apesar de ter chegado há alguns dias, o plantel do Benfica está de facto aberto e foi muito receptivo à chegada de José Mourinho, portanto está a facilitar também aqui um novo estilo, um novo ritmo de trabalho dos jogadores. Essa era a leitura fácil para qualquer pessoa para fazer, inclusive num qualquer café era passível de fazer-se uma leitura dessas, que é um nome como José Mourinho. Muitos destes jogadores provavelmente sonharam alguma vez ser treinado pelo Guardiola, pelo Mourinho, pelo Klopp. Poderão ainda ficar mais motivados? Sim, a chegada do novo treinador traz sempre aqui um respirar do novo ar. Não é que o ar antes fosse irrespirável, não é isso que eu estou a dizer, mas há um novo ar que se respira em função da chegada do novo treinador. Aquela catalogada chicotada psicológica, a que eu não concordo nada, porque trocar por trocar acho que não tem efeito no médio e longo prazo, acho que pode ter efeito no curto prazo, mas não é isso que se pretende. Mas a verdade é que numa mudança de treinador há sempre aqui uma vida nova para aqueles jogadores que se calhar eram menos utilizados, já não estavam tão agradados com decisões anteriores. Mas quando é um nome de José Mourinho, é fácil que tu percebas que estes jogadores ficam encantados pelo facto de poderem ser treinados com Mourinho.
Portanto, é normal que sejam muito mais facilmente absorvidos por tudo aquilo que lhes é apresentado no processo de treino. Mas esta é a fase, é a leitura fácil que se pode fazer, porque qualquer pessoa ou qualquer jogador gostaria de trabalhar com Mourinho. Obviamente que isto é a fase de lua de mel, ainda não está propriamente, apesar de nós já conseguirmos apontar um 11 base, ainda não está propriamente fechado, trancado, trancada uma equipa titular, mas daqui a mais 3, 4, 5, 6 semanas, se calhar, podem já começar a existir a chamada azia de alguns jogadores, mas isso é normalidade na vida de um treinador. É pago para tomar decisões, portanto, tomando decisões, obviamente pensando pela sua cabeça, há algumas que vão ser interpretadas pelos jogadores como decisões erradas, mas a decisão do treinador tem que ser sempre no sentido do melhor para o grupo. Mas acreditas que os jogadores também agora vão ter que mostrar mais e não fazer tantos amus como se calhar vimos nos jogos passados? Porque agora a responsabilidade é ganhar, ganhar, ganhar. Quando entra um novo treinador, e Mourinho também fez isso, e bem, normalmente é responsabilizar também os jogadores. Ou seja, entrar e dizer: se neste momento está a chegar um novo treinador, obviamente que a culpa não morre solteira, não tinha a ver com o treinador que daqui saiu, tem muito que ver também com a responsabilidade que vocês, jogadores, têm. E, portanto, obviamente que Mourinho também passou isso, e isso é normal de acontecer. Agora, se as coisas nesta fase estão a correr bem, mas obviamente que irão surgir aqui alguns tropeções, algumas cascas de banana pelo caminho, mas acredito que aquilo que Mourinho falou sobre criar aqui uma relação humana é aquilo que vai dar aqui bases a quando o barco vai tremer, e vai tremer não vir. Gonçalo, deixa-me interromper-te porque temos uma notícia de última hora para dar. Agora. André Vilas-Boas quebrou o silêncio sobre José Mourinho, do Benfica. Ora, questionado sobre a chegada de José Mourinho, André Vilas-Boas, o presidente do Futebol Clube do Porto, diz que neste momento Mourinho é rival do Porto e que vai ser recebido no Dragão como qualquer rival. Diz também que sobre a conversa com Mourinho, que foi só uma mensagem, que Mourinho enviou uma mensagem a dizer que ia para o Benfica e que não lhe posso desejar boa sorte, passo a citar André Vilas-Boas. O presidente do Futebol Clube do Porto disse ainda que era o destino da vida dele e aplaude Mourinho. E já sobre aplaudir Mourinho no Dragão, André Vilas-Boas diz que seguramente que não. Gonçalo Monteiro, primeiras reações a estas novas declarações de André Vilas-Boas sobre Mourinho no Benfica. Não vai aplaudir Mourinho? Não, aqui... Surpreende? Não, de todo. E, aliás, acho que Mourinho também falou sobre isso. Aqui nesta recepção apoteótica, no regresso ao Dragão, eu nem sequer sabia, mas Mourinho referiu que já não entrava no Dragão há 20 anos, qualquer coisa assim. Obviamente que aqui é um momento em que é recebido enquanto lenda do clube, enquanto figura incontornável na história do Futebol Clube do Porto. Aplaudir de pé, de resto. Sim, e portanto, isto é um momento em que Mourinho estava ali a ser aplaudido enquanto lenda e estava desempregado. Outra coisa é entrar com o emblema ao peito do principal rival de Sport Lisboa e Benfica. Vês aqui nas declarações de Vilas-Boas também alguma mágoa por esta finta? Não, mágoa não, mas também a querer marcar aqui um posicionamento que amigos, negócios à parte. E, portanto, foi aplaudido sim enquanto lenda, mas quando cá entrar com um emblema diferente ao peito, vamos morder os calcanhares e não vai ser seguramente aplaudido, nem recebido, nem ovacionado. Pode não ser apupado, mas não vai ser ovacionado. É o treinador da equipa rival. E isto, lá está, é aqui que eu acho que a rivalidade se torna normal. Esta questão de rivalidade sã e saudável no futebol
é algo que nós também podemos aplaudir aqui sentados. Quando se leva a coisa para outro... Mas qual achas que será a resposta de José Mourinho nesta reação? Vai também seguir pelo mesmo caminho ou vai ser um senhor e não vai comentar ou dar grande importância? Olha, vou-te dizer, acho que nos próximos 1, 2, 3 jogos não vai dar qualquer importância e no pós-Chelsea, em antevisão ao jogo do Clássico, Porto-Benfica, eventualmente vai, ou por iniciativa própria, ou porque algum jornalista lhe vai perguntar seguramente, vai-se agarrar às palavras e vai utilizar também nos seus conhecidos mind game a tentativa de começar a mexer também alguma coisa com o jogo. Mas há uma coisa que eu sei, e Mourinho refletiu sobre isso, não vim para criar guerras e, portanto, eu não acredito que vá entrar com um machado em punho contra o Futebol Clube do Porto, até porque a história que tem com o Porto é demasiado importante para, de repente, agora querer destruir, de certa forma, a imagem que tem. Acho que não. Agora, está no outro lado da barricada e, portanto, são profissionais. E sendo profissionais, naturalmente, que Mourinho vai entrar no Dragão para vencer. E André Vilas-Boas, enquanto presidente, vai tentar assegurar a que Farioli tenha todas as condições para vencer o principal rival. Mas lá está. Esta é a fase natural da competitividade e da rivalidade saudável. Gonçalo Monteiro, obrigada. E o Liga Now fica por aqui, já a seguir, o jornal à hora do almoço com a Vânia Mateus.